te dá riqueza e dá sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos, quem entendeu a mente do nosso Boa noite, irmãos. Graça e paz na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura até o verso de número 11. As escrituras, elas nos dizem: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós,
para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Nosso Deus, nós vivemos um tempo de indagações, de interrogações e de constantes aflições. E em meio a todas essas situações, nós nunca viveremos sem segurança se a buscarmos na fonte certa, na Tua palavra, se nós a buscarmos no Senhor. Pedimos, Senhor, que traga sobre nós iluminação neste momento, quando nos reunimos aqui para refletirmos sobre a Tua palavra, esta direção concedida a nós. Ó Deus, continue a trazer conforto à vida dos irmãos que estão de luto, Pai, e a fortalecer a vida daqueles que estão adoecidos, estão passando por dificuldades. Guarde-nos, ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, nós já voltamos para continuar refletindo na palavra do nosso Deus. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar. Com o Senhor é céu ali. Muito longe eu via outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, bom ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Meus irmãos, nós nunca tivemos, com certeza, uma época de tantas perdas. Uma época em que tantas pessoas próximas de nós partiram ao mesmo tempo. Com certeza, todos nós já vivemos, sim, um tempo em que várias pessoas da família partiram num tempo breve. Mas nós nunca tivemos, pelo menos a nossa geração, um tempo como esse em que, por causa da pandemia e de outras comorbidades que são normais do dia a dia das pessoas, tantas pessoas ligadas a nós ou ligadas a pessoas que estão ligadas a nós partindo ao mesmo tempo.
A morte é uma realidade presente dentro da nossa época e nós somos lembrados constantemente delas diante das situações que nós estamos vivendo. Situações que nos levaram a ver imagens chocantes, imagens extremamente dolorosas de funerais acontecendo de maneira coletiva. Um número tão grande de pessoas partindo que, em muitos lugares, a dificuldade para a identificação e o sepultamento chegou a acontecer. Enquanto a vida há esperança, essa é uma das frases que nós temos como uma frase popular. Enquanto a vida há esperança, ou então a esperança é a última que morre. Esperança significa, sim, esperar alguma coisa, esperar algo e ela terá um fim quando aquilo que se espera houver chegado. Mas essas duas expressões, por exemplo, enquanto a vida há esperança e a esperança é a última que morre, tem levado, meus irmãos, a vida da sociedade e até mesmo muitas pessoas que estão vivendo a sua fé em Cristo Jesus a uma situação de desconforto, a uma situação de desesperança, a uma situação de insegurança, porque muitos têm firmado toda a sua existência no vigor da sua vida física, aquilo que podem ser produtivos, aquilo que podem realizar, e têm visto a sua vida se limitar à medida que os anos passam ou que situações como essa da pandemia estejam se instalando. Eu quero tomar aqui, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, o texto imediatamente anterior ao que nós lemos ainda há pouco. Ele diz assim, verso 13 ao verso 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Meus irmãos, a comunidade, a igreja, naturalmente, é o povo da esperança. A igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Normalmente, naturalmente, ela é o povo da esperança, porque ela vive na expectativa de algo que fora prometido a ela. Algo que fora lhe assegurado através de revelação acontecida por homens que Deus usou para isso. Então, o povo de Deus, nós vamos observar que, sendo assim, ele se torna um povo escravo da esperança. A esperança, ela se torna sua senhora. E aquela senhora que é implacável, aquela senhora que está dia a dia e lado a lado, alimentando o coração e estimulando a própria vida. No paganismo tessalônico, texto que nós temos aqui, quando se falava a respeito de morte, se falava a respeito de uma situação em que a esperança desaparecia, porque eles não tinham nenhuma expectativa com relação àqueles que haviam partido. Irmãos, diferente disso tudo, nós observamos o apóstolo Paulo instruindo a igreja. E ele instrui a igreja que estava com certeza influenciada
pelo pensamento pagão daquele tempo, pelo pensamento da época que não trazia nenhuma esperança para aqueles que haviam partido desta vida. Então vamos falar um pouco sobre isso e lembrar que, como povo de Deus, somos um povo renovado e revestido de esperança. O primeiro aspecto, meus irmãos, é que o que faz com que a esperança se perca é a falta de conhecimento com relação àquilo que está diante como uma interrogação, aquilo que se vê diante da própria vida como um enigma, ou diante da própria vida como algo que se apresenta sem solução. O apóstolo Paulo ele usa algumas vezes essa expressão: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorância aqui não tem nada a ver com o sentido popular de ignorância que nós temos, que nós vivemos dentro da nossa época. Hoje dizer para alguém que ele é ignorante é ofender, é uma ofensa, não é dizer você seu ignorante. Isso não identifica, mesmo que a intenção daquele que está usando a expressão seja você não tem conhecimento. Normalmente, pela nossa maneira cultural de viver hoje, na nossa época, chamar alguém de ignorante é fazer a ele uma grande ofensa. Paulo não está ofendendo aqui a igreja de Tessalônica, mas está mostrando que falta-lhe algo para que ela viva de uma maneira em que a sua tristeza ela tenha um fim. Então, nós observamos que a ignorância ela é a mãe da desesperança da igreja de Tessalônica. Vejam só. Primeiro, vamos lembrar que ignorância é uma realidade que sempre vai ser atual. Bem, nós não conhecemos tudo. Nós não conhecemos tudo de tudo. Podemos conhecer profundamente uma determinada área por tê-la estudado com profundidade até agora. Mas mesmo assim, sempre haverá um pouco mais ou muito mais ainda a aprender. Então, nesse sentido, todos nós temos conhecimento e todos nós também temos o nosso ponto de desconhecimento ou o nosso ponto de ignorância. E a igreja de Tessalônica estava precisando viver um doutrinamento maior sobre esse assunto que a incomodava. Doutrinamento significa um conhecimento mais profundo a respeito do assunto. E Paulo vem, então, tratar desse assunto que era motivo de tristeza para os nossos irmãos. Então ele mostra que o conteúdo da ignorância que envolvia o coração daqueles nossos irmãos do passado era o desconhecimento com relação à situação daqueles que estavam partindo. Como eu disse, o pensamento não cristão, ele não dava a menor esperança. Eles não alimentavam nenhuma expectativa com relação àqueles que haviam partido. Então Paulo, ele mostra que era preciso que eles tomassem conhecimento, e conhecimento de maneira segura com relação àqueles que haviam partido. Ele disse: não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormem. Eu não quero que seja assim. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a ignorância, ela produz em nós tristeza. E eu creio que em qualquer área, a falta de conhecimento gera em nós tristeza. Gera em nós tristeza porque gera em nós também um outro fator que é a insegurança. Então, os nossos irmãos de Tessalônica, eles estavam entristecidos porque eles não tinham conhecimento. Eles não tinham conhecimento sobre
o bem mais precioso que Deus concede a cada um de nós. A vida que envolve o relacionamento com as pessoas que nós amamos. Então, primeiro, a desesperança dos nossos irmãos de Tessalônica estava acontecendo pela falta de conhecimento com relação àqueles que partiram. É o que nós temos também visto hoje. Muitos, hoje, por falta de conhecimento, mesmo dentro da família da fé, têm vivido profunda tristeza por falta de um conhecimento maior com relação àqueles que partiram. Pessoas têm dito, para tentar acalentar a dor no coração, que aqueles que dormiram viraram uma estrelinha no céu. A gente entende que há uma referência, sim, a estar voltando à presença de Deus por parte daqueles que morrem. Mas, irmãos, isso não traz segurança. Isso não traz esperança. Ou outras expressões conceituais que existem por aí para tentar explicar para onde foi aquele que partiu. Nós precisamos, sim, conhecer o que as Escrituras dizem com clareza a respeito daqueles que partiram na fé, que partiram também distantes da fé. Mas o que nos cabe aqui é pensar sobre aqueles que partiram na fé. Então, primeiro, a ignorância é a mãe da desesperança dos nossos irmãos lá da igreja de Tessalônica. Eles estavam diante de uma situação terrível, pessoas estavam morrendo. E agora, diante da cultura que eles estavam vivendo, da religiosidade do seu tempo, aqueles que partiram sem absolutamente nenhuma esperança ou nenhuma expectativa de, em algum momento, poderem estar se reencontrando. Segundo, nós observamos, meus irmãos, que Paulo começa então a ensiná-los que a morte, ela não coloca um ponto final na história humana. Ela não coloca um ponto final. Ela não coloca um ponto de exclamação. Ela coloca, sim, reticências, mostrando que há uma continuidade com relação àqueles que partiram desta para uma melhor ou para uma pior, dependendo da fé que viveram aqui. Irmãos, e por que a morte ela não coloca um ponto final na história humana? Ou na história da vivência. O apóstolo Paulo, ele vem dar o caminho aqui. Ele mostra que a relação da confiança no que as Escrituras registram trazem a segurança que é tão necessária. Jesus ressuscitou, é um fato. E ainda há algumas semanas falávamos sobre isso. Nós lembrávamos da Páscoa, lembrávamos da ressurreição de Jesus, e é exatamente aqui que Paulo vem tomar base para conversar com aqueles nossos irmãos de Tessalônica e instruí-los dentro desse assunto. Ele diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele começa aqui. Se cremos, meus irmãos, a ressurreição, ela é assunto da fé cristã. Ela é matéria de fé. Ela não é uma outra matéria senão a da fé que vai dar a nós confiança ou não. Se cremos de fato que Jesus ressuscitou, né? E ele vai argumentar com relação àqueles que negavam essa realidade dentro da comunidade de Corinto, ele diz, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale nada. Nossa pregação se perde. Então vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer. E se Jesus não ressuscitou, não existe ressurreição.
Só que ele conclui, mas de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele é o primeiro entre todos aqueles que haverão de ressuscitar. E essa é a mesma linha de pensamento e argumentação usada pelo apóstolo Paulo aqui. Ele diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é a base para a esperança, a base para a segurança e a base para a nossa expectativa. Ele diz, se cremos, então é uma matéria de fé. Nós precisamos crer. Se cremos que Jesus ressuscitou, cremos também que ele vai trazer consigo aqueles que também partiram, aqueles que também dormiram, aqueles que também partiram na fé. Vamos lembrar que é uma segurança para nós, porque a ressurreição, ela tem autoria no próprio Deus. Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse trará também na companhia de Jesus todos aqueles que dormem. Irmãos, crer em Deus não é simplesmente acreditar naquele abastecedor da nossa vida diária, mas é confiar naquele que tem um plano e um propósito maior e está realizando e executando esse propósito maior. E estamos dentro dele, fazemos parte dele. Deus é o autor da ressurreição. Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. E depois, meus irmãos, o tempo da ressurreição é um tempo que está definido. O tempo da ressurreição, ele acontecerá, segundo o verso de número 14, na volta de Cristo Jesus. Não me referindo aqui à questão da data, mas ele tem um momento que já foi definido pelo Pai. Quando Jesus voltar, ele vai trazer consigo todos aqueles que partiram também, morreram, aqueles que dormem, palavras sinônimas aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão quando Jesus voltar, quando a sua segunda vinda acontecer. Irmãos, vamos lembrar que o alvo da ressurreição, obviamente, é o de todos aqueles que partiram do Senhor. E é importante lembrar que a esperança, ela não envolve apenas aqueles que partiram. Vejam o que as Escrituras dizem. Verso de número 15. Ora, isso vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Meus irmãos, os vivos serão transformados. Haverá uma transformação. Então, as Escrituras, elas lançam esperança. Por isso que o povo de Deus, a família da fé, ela é um povo, o povo da esperança. Os que morrem ressuscitarão, os vivos serão transformados. A parousia é uma realidade. A expectativa, a esperança e a segurança. Nós estamos vivendo um tempo de morte, mas um tempo de morte em que a esperança ela se faz presente porque sabemos onde aqueles que partiram no Senhor estão. Nós sabemos, pelo menos de maneira breve, o que eles estão vivendo. E sabemos com certeza o que acontecerá quando Jesus voltar, quando Jesus regressar. E por isso, meus irmãos, o terceiro aspecto envolve um chamado à vigilância, que está no capítulo de número 5, nos versos que lemos. Irmãos, nós não sabemos quando é que esse momento acontecerá, mas ele acontecerá.
Porque somente Deus sabe o dia do advento, somente Deus sabe o dia da volta de Cristo Jesus. Cremos que Jesus também tem conhecimento já. Enquanto na sua limitação aqui como ser humano, mesmo sendo 100% Deus, as Escrituras nos dizem que aquele momento não era de conhecimento do Filho. Mas cremos que hoje sim. É só uma especulação pessoal. E meus irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Eles não têm necessidade. Ele acontecerá. É uma certeza. E ele nos chama a vigilância, porque a volta de Jesus, ela será repentina. Ela virá como ladrão da noite. Enquanto as pessoas estiverem afirmando está tudo bem, sim, naquele momento, quando muitos estiverem descuidados, Jesus voltará. E as Escrituras nos dizem que vai voltar Jesus acompanhado de grande destruição. Essa destruição não é simplesmente um ato judicioso de castigo ou de sofrimento. Essa destruição, se nós a associarmos com o que Jesus fala, com o que Pedro fala também, nós vamos entender que ela envolverá toda a restauração que Deus fará da sua criação, fazendo uma nova criação. Nova não no sentido de destruir, aniquilar e criar novamente, mas no sentido de refazer agora em qualidade nova e absolutamente perfeita toda a sua criação que está debaixo da sua maldição. Meus irmãos, novo céu e nova terra. Aqui nós olhamos para o amanhã e vemos aquilo que Deus nos prometeu, nos assegurou. Aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso afirmou-nos pela sua palavra, olhando lá atrás, já no Velho Testamento, olhando para elementos que vão se somando ao que está lá atrás, dando um novo sentido, ou somando-se em sentido à esperança e à expectativa que já está presente no coração de cada um de nós. Irmãos, é importante que no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, nós saibamos que muita morte aconteceu, muita morte acontecerá. Mas para o povo da esperança, não é uma situação em que tudo terá o seu fim quando a morte se instalar. Porque as Escrituras nos afirmam, haverá ressurreição. Ela nos afirma, haverá retorno. Ela nos afirma, perfeição em Cristo. Ela acontecerá com cada um de nós na glorificação. Quer estejamos mortos, quer estejamos vivos no momento em que Jesus retornar. Portanto, o que nós estamos vivendo aqui, em muitos momentos parece se perder em meio à esperança. Mas sempre haverá esperança, sempre expectativa, porque Deus continua permitindo que aquilo que Ele nos deu seja usado, aquilo que Ele nos deu seja trabalhado. Isso, meus irmãos, porque a nossa vida aqui ela é valiosa. A nossa vida aqui, ela não é simplesmente um viver de dias esperando e aguardando a volta de Cristo Jesus como se ela não representasse nada. Representa sim, porque é agora, é no tempo que nós vivemos a nossa experiência de fé. Que em Cristo Deus continue nos renovando, nos abençoando e que nunca, em momento algum, percamos a esperança para que não sejamos entristecidos como aqueles que não as têm. O apóstolo Paulo diz: consolem-se uns aos outros
com essas palavras. E creiam, ele diz, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Meus irmãos, a tristeza que vivemos é porque nos separamos de pessoas que amamos. Mas não é por falta de esperança, não é pela desesperança e não é pela insegurança. Deus continua nos confortando e continua nos consolando. Não com aquilo que passa, mas com aquilo que é eterno, a sua santa palavra. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, esta, permanece eternamente. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus e depois nós voltamos para encerrar esse nosso momento aqui desta noite. Vamos louvar a Deus com o coral luz. Cristo, não há melhor prazer já visto.
Nosso Deus, com Cristo no barco, hoje nós sabemos que as coisas vão bem. Não porque não haja tempestade, não haja temporal, mas porque temos a segurança daquele que é o nosso Redentor. Obrigado, Pai. Nos abençoe nesta semana que está começando. Renove sobre nós o cuidado que precisamos, ó Deus. E obrigado porque sabemos que a Tua graça, ela nos acompanhará na medida do necessário nos dias que virão, junto com a misericórdia que se renova a cada instante em nossas vidas, por tê-la se renovado a cada manhã, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, porque num tempo de tantas mortes, nós temos esperança, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e quem nele crê não morrerá eternamente. Obrigado, Pai. Nós temos hoje a dor da separação, mas a certeza, segurança, na esperança do reencontro. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, com o seu lar, seja com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Que Deus continue te abençoando. Amém. O domínio próprio é um fruto do Espírito e parece-nos que é uma virtude quase em extinção na sociedade contemporânea. As pessoas estão perdendo a capacidade de terem controle sobre si mesmas. Há muitas pessoas que não têm controle sobre suas palavras, sobre suas ações, sobre suas reações. Há pessoas que não têm controle, por exemplo, diante de uma garrafa de Coca-Cola. Outras não têm controle diante de uma garrafa de cachaça. Há pessoas que não conseguem controlar a questão da comida. A glutonaria as domina. Há pessoas que não têm controle na vida sexual, vivem uma vida promíscua. Domínio próprio tem a ver com não apenas domínio da sua ação, mas, sobretudo, domínio da reação. Quando uma pessoa convive bem com você, você convive bem com ela. Mas e se a pessoa faz mal a você? Se ela xinga você? Se ela grita com você? Se ela arquiteta o mal contra você? Qual a sua atitude? Qual a sua reação? Se você devolve a ela no mesmo tom, na mesma altura, prova que você não tem domínio próprio, porque domínio próprio significa reação transcendental. Jesus Cristo falou sobre este assunto quando disse: se alguém te ferir a face direita, volta a outra face. Se alguém te forçar a ir 1 milha, vai com ele 2. Se alguém quiser tomar a sua capa, dê também a túnica. O que Jesus quis dizer com isso? Bater no rosto de alguém é desonrá-lo. Forçar alguém a caminhar é atingir o centro nevrálgico da sua vontade. Tomar um bem, roupa do corpo, é tirar-lhe um bem inalienável. Mesmo quando as coisas mais essenciais da sua vida estão sendo atingidas, você pode ter uma reação transcendental. Você pode exercer domínio próprio. Se você o fizer, você vai ser feliz, dentro da sua casa, no seu trabalho,
na sua escola, nos seus relacionamentos interpessoais. Portanto, exerça o fruto do Espírito, exerça domínio próprio.